Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje, dia 9 de agosto, você sabia? É o dia do botafoguense, isso mesmo. O Botafogo, inclusive, publicou nas suas redes sociais 9 de agosto, dia do botafoguense, em homenagem a um grande botafoguense que faz aniversário hoje, está fazendo 92 anos. Quem que é, sabe? Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo, super campeão, maior campeão do mundo de todos os tempos, como jogador, como técnico, enfim, grande Zagallo. Parabéns ao Zagallo, 92 anos, e parabéns para todos nós, botafoguenses, pelo Dia do Botafoguense. E nada melhor do que no Dia do Botafoguense ter um jogo do Botafogo, logo mais às 19 horas, Guarani e Botafogo, direto de Assunção, no Paraguai, pelas quartas de final, valendo vaga pelas oitavas, valendo vaga nas quartas. Vamos ver. Galera, antes de falar da Sul-Americana, queria trazer aqui, toda semana, né, esses sites de estatística vão se atualizando sobre possibilidades de título no Brasileirão, né? Então o Infobola, que é o site do famoso matemático Tristão Garcia, dá 90% de chances de título para o Botafogo, para o Flamengo 3% e para o Grêmio 2%, né? Então, uma vantagem absurda para o Fogão, segundo o Infobola. Já o site Chance de Gol subiu, tá? Agora, de acordo com a última rodada, que a gente aumentou ali um pontinho na gordurinha, né? As chances do Botafogo de 91,3% para 94,3%. É o Instituto, o site, enfim, que bota o Botafogo ali com maior chances de título, tá? Beirando ali quase 95%. E já o Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais fez uma subida ali mais tímida, ainda na casa dos 85%, mas quase 86%. Beleza, são números, né? Só que eu sei que tem muita gente aí que está pensando igual a mim. Não adianta a gente ficar falando desses números, né, de uma maneira assim, só aleatória, porque futebol é resultado. Se o Botafogo parar de pontuar, eu vou até bater na madeira aqui, isso não vai acontecer, não adianta a gente ter essa gordura toda, né, esses números tão favoráveis para o Botafogo ser tricampeão no final do ano, tá? Eu prefiro me ater ao seguinte detalhe, vamos lá, já que a gente está falando aqui de matemática, e essa é uma matemática que eu sei que todo mundo gosta, né? Nem todo mundo curte a matemática da escola, a matemática dos boletos, mas a matemática para o título tá todo mundo fazendo conta. O Botafogo hoje tem 44 pontos, beleza? Tudo dando certo, terminaremos o turno com 47, né? Uma campanha fantástica, já falei aqui, seria recordista em todos os tempos, e com 100% em casa, que é o mais importante. Eu estou muito focado nessa vitória contra o Inter, para o Botafogo gabaritar, né, jogando no Newton Santos, no tapetinho. Beleza, mas vamos tirar esse jogo do Inter só para arredondar melhor as contas. O segundo turno inteiro tem 19 jogos, ou seja, 19 jogos mais o jogo contra o Inter, 20 jogos no total. 20 vezes 3, né, tem 60 pontos em disputa ainda, tá? Então, desses 60 pontos, se o Botafogo tiver ali 50% de aproveitamento, que é um aproveitamento baixo, né? Baixíssimo, naturalmente seriam umas 30 pontos. Ou seja, 44 mais 30, 74 pontos. Que muito provavelmente daria o título ao Botafogo. Mas ainda é uma conta assim ali um pouco apertada, tal. O mais certo mesmo seria a partir de 75 pontos, para a gente ter quase que certeza, pelo histórico, né? Todos os anos, acho que teve só um vice-campeão que chegou a 74 pontos, enfim. Então, pelo histórico, seria mais ou menos isso. Então, 50%, vamos botar aí 55% de aproveitamento daqui para frente. Que é uma conta bastante tranquila, né? É o Botafogo fazer o feijão com arroz. E a gente não quer isso, a gente quer que o Botafogo chegue lá na frente, seja campeão com muito mais, né? 80 pontos, por aí, né? Enfim, mas eu acho que o cálculo que o Botafogo está fazendo, a gente já tem visto, por exemplo, se o Botafogo continuar vencendo em casa, né? Esperamos que isso continue acontecendo, não precisaria nem pontuar fora.
ou então empatar fora, como foi contra Santos e Cruzeiro, né? Para ser ainda mais tranquilo. Então, os números estão muito favoráveis. Todas as contas que a gente faz, a gente chega à conclusão de que vai ser muito difícil para os adversários, né? Precisa que os adversários tenham campanha de Botafogo no segundo turno, né? E que o Botafogo tenha uma campanha, sei lá, muito abaixo, né? De Z4, para que aconteça uma tragédia. Não vai acontecer, não é nem bom falar nisso. Mas é interessante, já que estamos chegando ao final do primeiro turno, a gente começa. É inevitável falar desses números, né? Eu sei que o botafoguense sempre fica muito pé atrás. Carlos, não fala ainda disso, dá azar, tal. Não, mas a gente tem consciência. Eu só não me apego nessa questão do 90% de chance de título. Galera, tem que jogar, tem que continuar pontuando, e é isso. Com tiquinho, sem tiquinho. Enfim, ainda sobre o jogo de sábado, tá? O Botafogo divulgou ontem 30 mil ingressos vendidos. Já tinha esgotado na véspera a leste inferior, agora também anunciou a leste superior, então toda a leste esgotada, e certamente, se você não garantiu seu ingresso, corra, porque vai esgotar toda a lotação do Newton Santos para o jogo de sábado à noite, né? Jogo muito importante. O Inter que vai vir motivado, porque conseguiu ontem uma grande classificação na Libertadores, venceu o River Plate nos pênaltis, tá? Tinha perdido 2-1 lá no Monumental de Nunes, repetiu o placar, né? Devolveu o placar, melhor dizendo, no Beira-Rio, e nos pênaltis, eu não vi, mas soube que foi uma loucura, que foi 10 pênaltis para cada lado, enfim, e no final o goleiro do Inter brilhou, né? Acho que fez inclusive o último gol decisivo, então o Internacional virá naturalmente motivado, mas a gente não tem nada a ver com isso. Se o Inter tivesse aquele discurso, sendo eliminado ontem, só restaria o brasileiro para eles, para se dedicarem, então também viriam motivados. Como eliminaram o River Plate, que é um gigante sul-americano, também vão vir motivados. Não importa, Botafogo tem que continuar vencendo em casa e respeitando o Internacional, que não faz uma boa campanha, tem 24 pontos apenas no Brasileiro, mas é uma equipe que tem bons jogadores, né? Bons jogadores. Vamos lá. Então vamos, antes de entrar no assunto sul-americana, só aqui uma parte. Ontem apareceu para mim um podcast, eu assisti um bom pedaço, acho que é o Mais ou Menos Podcast, tá? Se não for esse o nome, mas acho que é assim, Mais ou Menos Podcast. Com o Cidinho, quem lembra do Cidinho, né? Jogador da época do Seedorf, e que está lá na França, está jogando na França, ele até comentou no podcast que há 4 anos que ele não vinha ao Brasil, e muita gente boa, Cidinho, um cara alegre, divertido, contou várias histórias, várias resenhas da época do próprio Seedorf no Botafogo, quando o Seedorf chegou, né? Que ele assim viu o Seedorf como um deus, né? Assim, do futebol. Muito engraçado, divertido. Para quem não viu, eu recomendo. Boas histórias do Cidinho, época do Oswaldo de Oliveira como técnico, enfim, aquele time todo, Herrera, Louco Abreu. E numa parte ali até mais saudosa, emocionante, ele lembrou do Caio Júnior, que foi o técnico que subiu ele no Botafogo e que, lamentavelmente, perdeu sua vida naquele acidente da Chape, né? Era o técnico da Chapecoense. E aí o Cidinho lembrou com muito carinho do Caio Júnior também, num trecho do podcast. Mas um podcast muito legal e mostra o quanto que o Cidinho é botafoguense, segue acompanhando essa evolução toda do Botafogo. Inclusive ele pontua, né? O que o Seedorf batia tanto ali. Era um chato, né? O Seedorf era um chato, mas um chato, assim, pro bem do Botafogo, de que o Botafogo melhorasse como clube, como estrutura, né? O Cidinho até falou, poxa, hoje a gente está vendo, 10 anos depois, né, da passagem do Seedorf pelo Botafogo, a gente está vendo um Botafogo realmente muito mais profissional, enfim, muito maior aqui agora com a questão da SAF. Então, uma boa dica aí, Mais ou Menos Podcast com o Cidinho. Legal, legal. Pessoal, vamos lá. Botafogo tem ainda o Guarani pela frente hoje, né? Botafogo chegou ontem ao Paraguai. Paraguai que vive uma Segovinha mania. Galera que tá chegando lá, Zé Fogareiro, Pedro Depp, todo mundo comentando
a Segovinha Mania, a música do Segovinha no Paraguai, virou uma febre mesmo, né? Legal isso, mas que obviamente não suba a cabeça do Segovinha, não vai subir não, acho que o Segovinha, é um jogador jovem, porém consciente, né? Assim, é até tímido, né? Acho que ele nem, às vezes ele nem curte tanto assim, essa onda toda em torno do nome dele, ele preferia que fosse uma coisa mais discreta. Mas enfim, vamos considerar, né? E eu tenho fé que o Botafogo vai se classificar. O próximo adversário já está definido, é o Defensa e Justiça, que todo mundo vai lembrar, o Botafogo já enfrentou há alguns anos atrás, né? Clube argentino que tinha feito 2-1 lá no Equador contra o Emelec e confirmou sua classificação, vencendo novamente o Emelec, dessa vez por 1-0 lá na Argentina. Então, assim, sem querer botar, né, como é que é o ditado? O boi na frente, a carroça na frente dos bois, acho que é isso. As datas, tá? As datas para as quartas da Sul-Americana ficaram assim, tá? Vão ser definidas ainda pela Conmebol, mas a gente já tem ali aproximado, tá? Entre 22 e 24 de agosto, o jogo de ida no Newton Santos, tá? Então, Botafogo passando hoje pelo Guarani, teremos Botafogo e Defensa e Justiça entre 22 e 24 de agosto. Pode ser 22, pode ser 23, pode ser 24. E para a galera que já está animada aí pensando numa viagem, primeiro temos que fazer o dever de casa hoje, né? Fato. Mas está indo muita gente para o Paraguai hoje, né? Já foi muita gente para o Paraguai, a torcida do Botafogo vai estar em bom número no Defensores del Chaco. Mas para a galera que está pensando em fazer uma viagem à Argentina, comprar uns alfajores, né? Passear por Buenos Aires, pela Cádia Florida, né? Galerias Pacífico, anotem aí, entre 29 e 31 de agosto, tá? O jogo da volta, o jogo decisivo, lá na Argentina, Defensa e Justiça e Botafogo, assim esperamos, né? Pessoal, para o duelo de hoje, às 19 horas, a arbitragem escolhida pela Conmebol, e a gente sempre fica ali muito atento, porque essas arbitragens têm sido, no mínimo, complicadas, né, para o Botafogo, será chilena, tá? O árbitro do jogo de logo mais será o senhor Felipe Gonzalez, beleza? Novamente, transmissão da Paramount Plus. Quem não assina tem um período ali, acho que de 7 dias da Prime Video que você pode fazer como teste, depois cancelar. Mas como os jogos do Botafogo estão sendo transmitidos, né, com o João Guilherme na Paramount e comentários do PVC, eu sugiro que você faça ali a assinatura, que também não é tão cara, tá? Nosso adversário Guarani, tá, é treinado pelo Juan Pablo Pumpido, que eu descobri semana passada que é filho do histórico goleiro Pumpido, que defendeu a Argentina nas Copas de 86 e 90, tá? Para quem não sabe, eu acho que foi o Pumpido. Agora eu tô pensando, eu fiquei na dúvida aqui do Goicoechea, mas o Pumpido teve um lance na carreira dele que o dedo dele prendeu naquele ferrinho da trave, onde prende a rede. A aliança dele prendeu, quase ficou sem dedo. Mas enfim, é o filho dele, o Juan Pablo Pumpido, que vai dirigir o Guarani. Deve vir com sua força máxima, tá? O mesmo time que veio ao Newton Santos e o mesmo time que no final de semana agora passado fez o clássico paraguaio contra o Olímpia e perdeu para o Olímpia, tá? Por 5-3, jogo com muitos gols, né? O Olímpia que vai enfrentar o Flamengo amanhã, né? Também lá no Paraguai. Bruno Lage, qual time que o Bruno Lage vai mandar a campo? Não sabemos até agora, só descobriremos uma hora ali, mais ou menos, antes do jogo, tá? Mas tudo indica, né? Tudo indica que o Bruno Lage vai poupar alguns jogadores que estão sentindo muito o ritmo, né? A maratona de jogos, né? Para mim, uma barbada aí é que o Gatito jogue, né? Ele vem atuando na Sul-Americana, já vai ser o terceiro jogo dele atuando, e inclusive porque o Lucas Perry sentiu um pouco no jogo com o Cruzeiro e tal, e o Gatito é paraguaio, se sente muito bem no Defensores del Chaco, então tudo aí favorável para ser o Gatito
o goleiro, e o Gatito precisa desse ritmo, né, de jogos. Carlos, mas o Gatito está no nível do Lucas Perry? Não, hoje a gente pode dizer que não. É um grande goleiro, com uma carreira, né, com feitos muito maiores que o do próprio Lucas Perry, até pela diferença de idade, né? Goleiro de seleção paraguaia, de destaque absoluto em Copa América, né? Enfim, porém, o Gatito, por tudo que tem acontecido nos últimos anos na carreira dele, lesões, cirurgias, né? Falta de ritmo mesmo, hoje ele não é um goleiro que conte assim com a mesma, nem diria simpatia, porque acho que a torcida do Botafogo gosta muito do Gatito, mas não está no mesmo nível do Lucas Perry, porém, não é por isso que não tem a nossa confiança, tem toda a nossa confiança e deve jogar hoje. Depois o de Plácido, que está numa maratona aí, mas não tem substituto por hora, né? O Matheus Ponte, aliás, já está regularizado, mas devemos ter de Plácido. Felipe Sampaio na zaga, no lugar do Adrielson, que deve ser poupado, e Cuesta, e Vitor Cuesta, tá? E depois o Marçal na lateral esquerda. Meio de campo é que vai ter uma mudança maior, tá? A princípio, a tendência é que jogue Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Lucas Fernandes, substituindo o Eduardo, que também está demonstrando sinais de cansaço, né? E o ataque com Júnior Santos ou Sauer, tá? Uma dúvida. Janderson no comando do ataque, substituindo o Tiquinho, e Vitor Sá na ponta. Esse deve ser o time do Bruno Lage para logo mais, tá? Obviamente, Segovinha hoje é o nosso 12º titular, deve entrar durante o jogo. Quem sabe tem lei do ex, né? O Segovinha, que ainda não marcou pelo Botafogo, jogou muito bem, né, na partida do Nilton Santos, entrou, modificou a partida, ao lado do Tiquinho, que obviamente não estará no jogo, né? Galera, o Janderson merece um voto de confiança, já fez boas partidas pelo Botafogo, inclusive o jogo lá do Patronato na Argentina, o Janderson foi destaque daquela partida, então não tem por que a gente não confiar no Janderson, né? Temos opções no banco também, pro ataque mesmo, do Carlos Alberto, né? Só não teremos ainda o Matheus Nascimento, que está retornando da Europa. Então são jogadores jovens que o Botafogo vai ter que confiar nessa sequência aí, enquanto, né, não temos o Tiquinho Soares de volta, né? Então basicamente é isso, um jogo que o Botafogo joga pelo empate, né? Vencemos de virada por 2-1 no Nilton Santos, então jogamos pelo empate. Não é um jogo fácil, né? Não é um jogo fácil. A boa notícia é que o Defensores del Chaco está com um bom gramado, é um campo, um estádio grande, não deve estar lotado, né? Então não vai ser aquela pressão toda, né? Me preocupa mais a arbitragem sul-americana, né? Mas o Botafogo aos poucos vai se acostumando a isso. Então basicamente é isso. O Botafogo tem que ter muita cautela, mas também não pode ficar só esperando o Guarani, né? O Botafogo não pode ficar sentado em cima dessa vantagem do empate. Tem que jogar o jogo, né? E quem sabe aí, eu confio que a gente pode conquistar mais uma vitória contra o Guarani. Guarani que é um bom time, né? Tem o Santander no comando do ataque, que é um bom jogador, né? Mostrou isso no Nilton Santos, mas o Botafogo tem tudo para conseguir a classificação e aí sim a gente começar a ver aquelas datas que eu passei há pouco do Defensa e Justiça, né? Na próxima fase da Sul-Americana. Beleza, pessoal? Vai dar 19 minutos, mais uma vez. Muito obrigado aí pelo prestígio de vocês. Vídeo de ontem também bombou, como sempre. Dá aquela curtida, dá a moral, compartilha, se inscreve se você não é inscrito. Se você é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo por aqui. E vamos lá, fogão para cima deles hoje, 19 horas, hein? Não perde.